Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Hoje é dia 7 de abril de 2016 e a notícia é que nós não tivemos notícia e isso é preocupante. O que acontece? Eu aguardei ansiosamente pela decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do parlamentarismo e não saiu. E hoje estaria prevista, ou está prevista, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão do Lula, se ele pode ou não ser ministro da Dilma. Será que as duas notícias vão acontecer ao mesmo tempo? Qual o propósito? Digamos que acontecesse de sair uma notícia antes da outra, a questão do parlamentarismo. O que ia acontecer? Qual era a decisão que seria tomada? Eles teriam que decidir se ia haver parlamentarismo ou não. Mas em vez de haver isso, em vez deles decidirem a questão do parlamentarismo ou não, que já foi uma decisão tomada pelo povo brasileiro, ou seja, em 93 nós fizemos um plebiscito, já dissemos que não queríamos isso, apesar dessa situação, eles teriam que decidir pela lógica, teriam que decidir pelo povo. Porque o povo já foi soberano, 2/3 do povo brasileiro já disse, nós não queremos isso. Então a lógica, o correto, seria que eles tomassem a decisão pelo povo, mas não. E dessa maneira eles deveriam fazer simplesmente cumprir a lei, cumprir o que foi definido com a soberania nacional. Eles estão indo contra a vontade do povo no momento que tomam uma decisão. E pior, para fazer uma situação que pode favorecer totalmente ao governo federal. Então, imagina a situação onde a gente é colocado nessa berlinda, onde a gente é colocado num cenário que pode sim acontecer o pior para o povo brasileiro. O povo brasileiro tem a notícia de uma hora para outra que nós temos parlamentarismo e a possibilidade de Lula ser presidente. Então isso é uma situação bem caótica, né? E a gente quer confiar no parlamento, mas tem uma situação que é bem complicada, e no Supremo Tribunal Federal, mas é complicado, porque 8 dos ministros foram indicados por governos petistas, 5 pela Dilma e 3 pelo Lula. Então fica difícil a tendência deles, o que eles vêm demonstrando ultimamente, é exatamente que não é possível ser confiável. Nós temos uma situação que não nos favorece nesse aspecto. Os ministros dizem que são isentos, que são livres de qualquer paixão, de qualquer clamor popular nesse aspecto, e não é o que passa para o povo brasileiro. Na verdade, as decisões que são tomadas hoje em dia em relação a governo ou a decisão, porque um juiz de primeira instância prende muito mais, pune muito mais marginais do que os juízes de última instância. Os juízes de última instância parece que não tomam a decisão em relação definitiva em relação aos julgados. Quando chega na última instância, muita coisa já está vencida, muito prazo já está vencido, muita decisão não foi tomada. E o que acontece é que quando a gente espera que o saber jurídico, que é necessário para se tornar um juiz do Supremo Tribunal Federal, esse saber jurídico ele não acontece. Aquele libado conhecimento, aquela superioridade do Supremo não acontece. Um juiz de primeira instância toma mais decisão e mais rapidamente, mais efetivamente do que um juiz de última instância. Tá? E não é um juiz, são vários juízes, são 11 juízes. Então o que acontece? Eles deveriam tomar uma decisão, não que fosse por clamor popular,
mas que fosse com base no interesse do povo brasileiro. Né? O que é mais interessante para a nação, o que é mais interessante para o povo, para se sentir com justiça. Isso não é feito. Né? Essa isenção, eles colocam o réu acima do povo e aí beneficia um em detrimento de todos. Isso não é certo. Isso não é justiça. Justiça é quando o povo se vê justificado, né? Ele se vê, ele entende que o povo tenha a justiça que merece ter, que precisa ter, né? Quando uma pessoa leva vantagem sobre muitas, não há justiça, né? Aí o pessoal diz assim, mas nós somos pela decisão isenta de paixão popular, isso e aquilo. Tudo bem, pode até ser que seja verdade. O problema é que neste momento não está passando a ideia de isenção. Esse momento está passando exatamente o contrário. O povo está pedindo exatamente que haja uma isenção para poder se trabalhar em cima da questão da lei, né, do que é entendido por ilegalidade, por atos ilícitos. E aqueles atos que são visíveis até aos olhos do povo, que é considerado um crime até mesmo para o mais leigo possível, para um juiz do Supremo Tribunal Federal não é. E se pegar um juiz de primeira instância e um juiz do Supremo Tribunal Federal, vai ver que um juiz de primeira instância condena, enquanto que o Supremo Tribunal Federal julga e nada condena, ou pouco condena, né? Então, de que vale todo esse notório saber jurídico se não usa? Né? Essa é a questão, é isso que o povo brasileiro está questionando. O valor real do Supremo Tribunal Federal no momento que a gente precisa realmente dele. No momento que se tome uma decisão nesse aspecto, por que não é tomada? E se é tomada, por que é tomada contra os interesses do povo brasileiro, da nação brasileira, que é a verdadeira soberana, não o legislativo e muito menos o executivo? Governo nenhum deve superar o interesse de povo, né, de uma nação. Né? O povo, a nação tem que ser soberana. E quando existem, por exemplo, na questão do parlamentarismo, nós já decidimos, 2/3 do povo brasileiro disse não ao parlamentarismo. O que o Supremo tem a dizer além de não também? Não pode dizer outra coisa. Se disser qualquer outra coisa, está dando golpe de Estado no Brasil. Né? Por quê? Porque o povo já decidiu isso. O povo já tomou essa decisão. Para que esperar um dia a mais para dar uma resposta? Essa é a preocupação, essa é a grande preocupação. E justamente com a resposta do Lula, se o Lula pode ou não ser ministro. Né? Então é muito preocupante a notícia, não tem notícia, e isso é preocupante, sim. Além disso, não bastasse essa situação, o pessoal está me perguntando, Antônio, eu posso confiar nas Forças Armadas? As Forças Armadas, elas estão muito tempo paradas, silenciosas, assim. Eu sugiro para os amigos, faço o seguinte, são poucas pessoas que eu indico, porque eu até agora eu não indiquei muita gente, ou não indiquei, eu acho, até porque é perigoso a gente sair indicando pessoas nesse momento, que endossar pessoas é uma coisa bem séria, né? Mas existe um cidadão que eu venho acompanhando e que tem feito um bom trabalho, tem dado boas orientações muito sóbrias. Então eu gostaria que aquelas pessoas que tivessem dúvida em relação às Forças Armadas, que vissem os vídeos dessa pessoa, porque é uma pessoa com um crédito e com uma ótima postura. É bem sóbrio, até mais sóbrio até do que eu sou mais... Eu sou uma pessoa sóbrio, mas é que eu uso muito da minha emoção para falar. Ele é muito mais contido nesse aspecto emocional e fala exatamente o que... Até pela formação dele, ele é militar, né? Coronel Durval Ferreira, eu sugiro que vocês acompanhem os comentários dele. Ele está reformado e, como o coronel reformado, ele comenta exatamente questões ligadas às Forças Armadas.
E ele deixa muito claro isso que eu venho dizendo há bastante tempo, né? Ou seja, até de uma forma um pouco mais veemente no aspecto, apesar de ser sóbrio nos seus comentários, ele é veemente nesse aspecto. Ele, em palavras aproximadas do que ele diz, ele deixa bem claro que aquele militar que for contra a defesa da nação e do Estado, ele está em favor de algum governo, seja qualquer governo, de qualquer ideologia, seja lá qual for, ele está indo contra a ponta de um fuzil, em palavras dele. Ele não mede palavras a dizer isso, ele fala exatamente isso. Diz assim, olha, governo nenhum é defendido por militar nenhum. O militar defende Estado, ou seja, o território nacional, a defesa nacional, e militar defende a nação, o povo brasileiro, né? Não defende governo e ideologia nenhuma, tá? Então fiquem tranquilos, e se vocês não acreditarem no que eu estou falando para vocês, procurem os vídeos do Durval, que é um militar reformado e que fala a respeito disso. Alguns generais, né, aposentados, reformados, também dizem a mesma coisa. Oficiais, se vocês perguntarem para oficiais, eles vão dizer a mesma coisa. Não se defende governo, se defende Estado e se defende nação. É esse o papel dos militares. Buenas. E por último, o pessoal está muito na dúvida sobre os seus líderes. A questão das lideranças. Então eu vou explicar uma situação para vocês. Eu vou dizer duas coisinhas, e aí vocês vão verificar essa situação ou não com os líderes de vocês, tá? Eu não participo de movimento nenhum, eu não tenho líder nenhum, e eu não recomendo líder nenhum, tá? Eu recomendo informação e conhecimento, ponto, tá? E eu recomendo que vocês façam a seguinte questão, levantem a seguinte questão: qual é a pretensão dos líderes de vocês? O que eles querem fazer sendo líderes? Porque eu não quero ser líder de nada, nem de ninguém, tá? Qual é a meta deles, o objetivo deles, tá? E o seguinte, eles usam nota fiscal, eles têm alguma empresa registrada, alguma coisa assim, para... Muitas vezes eles precisam de recursos, arrecadam recursos para desenvolver os eventos, tá? Aí solicitam, pedem ajuda, ou tem site com venda de camiseta ou alguma coisa nesse sentido para arrecadar fundos para fazer as manifestações, né? Algum deles tem registro, tem CNPJ, tem alguma situação que paga imposto para desenvolver esses eventos e faz alguma declaração, abre as contas da sua entidade, ou tem alguma entidade registrada para isso? Porque o nome da entidade é fácil de ter. Agora, se tem um CNPJ, a entidade é outra coisa. Se ela paga imposto, se ela tem alguma intenção de expor o que ela faz, como ela faz e por que ela faz, é outra coisa. Eu não participo de entidade nenhuma porque eu não confio em entidade nenhuma e em líder nenhum. O que eu faço? Eu não acredito em pessoas. Eu acredito em ideias. Eu acredito em propostas, tá? Em filosofias. E eu defendo essas ideias, eu não defendo pessoas, tá? Eu falei da questão do Durval pela técnica dele, pela condição que ele está fazendo. Ele ganhou meu respeito, ganhou minha admiração. Mas mesmo ele também não quer ser líder. A mesma coisa que eu, ele não quer ser líder. Nenhum de nós, nem eu, nem ele, quer ser líder. É essa a diferença. E as outras pessoas querem ou não ser líder? Qual é a intenção delas nesse aspecto? Qual é a intenção desses movimentos nesse aspecto? Por que os movimentos pedem impeachment e não pedem intervenção militar? Por que essas lideranças pedem impeachment e não pedem intervenção militar? Se a intervenção militar resolve tudo de uma vez só. A intervenção militar é um impeachment de todos eles, de uma vez só. Por que eles não pedem isso? Por que eles não clamam isso? Qual é a intenção deles em não fazer algo assim, desse jeito? Aí eles vêm com um discurso exatamente dos professores de história deles, aqueles que doutrinaram e que eu venho dizendo nos meus vídeos, né? Eles vêm com esse discurso. Ah, porque foi golpe militar e não, golpe nunca mais, isso, aquilo. A quem serve esse discurso? Tá? Então eu estou pedindo para vocês
perceberem, prestarem atenção, que vocês, se precisarem ir para as ruas, vocês não precisam de líderes. E se vocês precisarem clamar por alguma coisa, vocês não precisam clamar através da voz dos líderes de vocês. Esses líderes de vocês podem ter uma outra intenção, que não a de vocês. Então não escutem aquilo que vocês não querem escutar, e escutem aquilo que vocês precisam escutar. Ou prestem atenção na história, no conhecimento, vão pesquisar, vão se informar e vão fazer a parte de vocês. Porque não terão uma segunda oportunidade se isso acontecer errado. O que o povo tem que pedir é o que precisa ser pedido, e não o que alguém quer que você peça. Então peça o que você achar que deve pedir, né? Não confie nem em mim, nem em ninguém. Faça a sua parte, pesquise, se informe e verifique o que procede e o que não procede. De novo, só para dar uma confirmada, intervenção é um impeachment de todos, e é nas formas da lei. Os militares não são de esquerda, eles são nem de direita, eles não defendem partido ou ideologia alguma, eles defendem Estado e defendem a nação, defendem a estrutura e o povo, não defendem governos, não defendem ideologias. Então, diante desse quadro todo, desse atual cenário, o que você vai pedir? O que você vai fazer? Muito obrigado pela atenção dispensada.